Na semana passada eu fiz um vídeo explicando pra vocês o que significa dorama, né? Esse fenômeno asiático que tá tomando cada vez mais conta do Brasil. Agora que você já aprendeu o que é dorama, eu vim contar pra vocês dois sites e aplicativos de streaming que você pode assistir doramas exclusivamente. Além, é claro, que já tem na Netflix, tem outros streams também, mas existem dois streams exclusivamente voltados para doramas, que é o Viki e o Cocoa. E hoje eu vou apresentar eles pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e esse é o segundo vídeo aqui que eu tô fazendo, de 3 que eu prometi pra vocês, sobre doramas desse mês de abril. Na semana passada, como eu disse, eu expliquei o que é dorama. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição também pra você poder ir lá assistir. E hoje eu vou mostrar dois sites que também têm aplicativos pra você assistir esses doramas. Tem o Viki e tem o Cocoa. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um desses dois pra você poder conhecer e quem sabe poder ir lá se inscrever e assistir alguns doramas. Só que antes de começar, eu quero pedir pra você se inscrever aqui, deixar seu like também se você quer mais vídeos de dorama aqui do canal, se você tá gostando desses vídeos também, de recomendar esse vídeo pra outras pessoas, mesmo aquelas que ainda não conhecem muito sobre dorama. De repente essa é uma ótima oportunidade de quebrar um pouquinho do preconceito, principalmente começando pelo vídeo da semana passada e depois vindo pra esse aqui. E é claro que eu também preciso agradecer mais uma vez a Dana, que me ajudou a montar o outro vídeo, esse e o próximo que eu vou lançar semana que vem também, que vai ser muito legal. Então, Dana, mais uma vez, obrigado por ter disposto do seu tempo para me ajudar a criar esse vídeo aqui também. Beijo pra você, tô com saudade. Eu vou começar então apresentando pra vocês o Viki, que é talvez o principal, assim, o que mais a galera usa, apesar de o Cocoa ele ter todo o seu propósito também, mas o Viki ele é mais acessível, né, falando aí dos seus planos, e ele tem mais diversidade também nas nacionalidades dos doramas. Aqui a gente encontra japonês, chinês, tailandês, coreano, tem várias diferenças aqui que a gente pode ver, inclusive a gente pode separar por esses países também para ficar mais fácil de encontrar. Então se a gente de repente tem uma preferência por algum desses países, a gente consegue achar mais facinho. Aqui tem um continuar assistindo, padrão de vários streaming, que eu estava testando aqui alguns, e aí tem essa tela principal. Aqui já está logado na minha conta, né, já tem todas as coisas aqui. Eu tô numa conta gratuita por enquanto. Como é que funciona a conta gratuita? Tem algumas produções que você consegue acessar sem pagar nada. Só que no caso de filme, você pode assistir 5, 10, 15 minutos do filme. Pode ser que você aconteça, eu não entendi muito bem ainda, que eu também sou novo aqui, mas pode ser que você encontre algum filme todo gratuito, só que é um pouquinho mais difícil. No caso de séries, vai ter algumas que você consegue assistir os primeiros episódios, aí depois pra você continuar assistindo, você tem que adquirir algum dos planos. Eu sei que parece estranho isso, mas se a gente parar pra pensar, não tem nenhum streaming gratuito aqui no Brasil, então já é mais do que qualquer outro, Netflix, Prime Video, Globoplay, já é mais do que qualquer outro fez pela gente até agora. Então tem essas opções aqui, tem bem pouquinho, ó, tem até um link direto pro Cocoa aqui em cima, mas a gente tem aplicações, comunidade e o explorar. O explorar a gente pode focar só nos filmes ou em todo o conteúdo que tem dentro do site. Vamos para todos os shows aqui. Aí aqui aparece, a gente consegue até fazer algumas filtragens aqui, como por exemplo, todos os formatos, né, coisas para TV, coisas para filme ou por criadores. A gente consegue separar por gênero também, porque como eu comentei no vídeo passado, não é que dorama é dorama. Dorama não é um gênero. Dorama são tipos de drama que são feitos na Ásia. Mas existe dorama de terror, existe dorama de romance, existe dorama de ação, e por aqui a gente consegue fazer essa filtragem. Tem de comédia também, para quem gosta de comédia, tem de documentário, tem vários aqui, ó. Dá para vocês verem por aí. Então você pode filtrar pelo gênero que você mais gosta. Principalmente para quem não tem o costume de ver dorama, o ideal é que você comece vendo por um gênero que você gosta. Porque se você não gosta de romance, e aí você prefere ação, terror, e aí você vai assistir um dorama de romance, vai falar, todo dorama é ruim. Não é, você escolher um gênero que você não gosta. Então o ideal é começar por algum que você costume assistir de séries brasileiras ou norte-americanas, ou enfim, do país que você goste. Você também pode filtrar por países, como eu falei pra vocês, ó, China, Coreia, Estados Unidos, Japão, Taiwan, Índia, Canadá. Você consegue filtrar por vários países diferentes aqui. Por legenda também, né, legendas em português. Pode ser que tenha alguma produção aqui que não tenha legenda em português? Não sei. Acredito que deve ter uma ou outra aqui, mas você pode filtrar só pelas que tem legenda para não ter erro. E pode ver também o que vai chegar em breve ou o que já está aqui disponível para assistir, que é o Noir. E tem as produções aqui já, como está filtrada por tudo, tem aqui ó, Goblin. Goblin é uma das produções coreanas de maior sucesso feitas até hoje, pelo menos que eu acho, né, que eu conheço. Então a gente consegue assistir aqui também. Vou até clicar aqui em Goblin para vocês verem. E é aquele padrão de streaming que não adianta ficar focando muito, porque é meio que parecido para todos. Mostra o gênero, mostra o elenco aqui, episódio, você pode adicionar na sua lista para ficar mais fácil de assistir
depois. Tem legenda em português, como está dizendo aqui, Bulgária e mais outras 42 legendas. Aqui mais para baixo a gente vê sinopse, a gente vê alguns trailers disponíveis, notícias sobre a série, o que é uma novidade que nenhum streaming tem, que eu saiba pelo menos. Tem as redes sociais deles aqui embaixo e o elenco aqui do lado. E a gente pode ver por episódios também. São 10 episódios que tem aqui, né, disponível, de 1 a 10 aqui e de 11 a 19 aqui, completando toda essa primeira temporada, que é a única da série, acredito eu. Tem a equipe de legendagem aqui, que é uma coisa muito importante que eu queria exaltar nesse site do Viki. Por quê? A legenda do Viki é toda feita por voluntários. É uma equipe de voluntários que pega as legendas em coreano, ou na verdade eu acho que do coreano vai pro inglês primeiro, e aí eles pegam essa legenda em inglês e traduzem pro português, e eles fazem isso de graça, apenas para tornar esse conteúdo acessível para nós aqui no Brasil. Olha que, mano, que humanidade que essa galera tem, que humildade de nem cobrar para fazer esse trampo. Eu acho que o Viki, que pega um dinheiro nosso na assinatura, tinha que começar a pagar essa galera. Mas por enquanto está sendo feito voluntário e eu acho isso muito foda, porque eles fazem realmente com sentimento, o que acaba tornando tudo melhor. E aqui a gente pode conhecer a equipe de legendagem dessa produção específica, acredito eu. Dessa produção específica. Então tem um gerente, tem um moderador da Bulgária, tem um moderador português aqui, ó, Fernanda HS. Então você pode conhecer a galera por aqui também. E você pode ver as avaliações e comentários sobre essa série também. A avaliação de 92 mil avaliações está com a média de 9,7. Cara, isso é uma nota muito alta. Olha o tanto de estrela aqui que a galera dá, todos os comentários aqui. Tem muito comentário em inglês, mas você pode encontrar em português também. Beleza, vamos para o que importa. Vamos aqui dar um play no primeiro episódio. Esse é o player que mostra pra vocês. E tem esse porém também. Eu tô na conta gratuita, então vocês estão vendo que tá rodando aí anúncio, propaganda. Porque é uma forma deles ganharem o dinheiro deles na plataforma sem me privar. Eu, que não teria dinheiro para pagar assinatura, não fico privado necessariamente do conteúdo. Então a gente pode assistir com propagandas. Tá pausado aqui, vocês vão ver que tem vários pontinhos amarelos, parecido com o YouTube. Então a cada pontinho desse amarelo é uma pequena propaganda que você pode até pular, assim como acontece no YouTube também. E tem as funções de um player normal. Aqui tem play, tem próximo episódio, volta 10 segundos, vai pra frente 10 segundos, volume, as legendas, que você pode mexer no tipo de legenda também, porque tem gente que prefere um fundo preto, tem gente que prefere a legenda em branco, tem gente que prefere amarela. Eu prefiro amarela sem fundo. Pra mim fica melhor, mas depende muito da produção também, que tem umas que mesmo assim fica bem difícil de assistir. Então você pode fazer essas modificações aqui também. E tem um negócio que é muito, cara, eu achei genial, que é o modo aprendizagem, que vocês estão vendo aqui que eu posso ligar. O modo aprendizagem, ele coloca duas legendas para você. O seu idioma, né, nativo, que seria o português no nosso caso, e a legenda original. Por quê? Assim você pode ir aprendendo o idioma que está sendo falado na série. Para quem tem a vontade de aprender, eu achei isso muito legal. Acho que todo streaming tinha que fazer isso. Na hora que tá coisando aqui, ó, tá vendo que tem... deixa eu ir um pouquinho mais pra frente, pra ficar mais fácil. É que tá na música aqui. Tá vendo como a legenda fica? Fica aqui, teria até mesmo sangue do seu dono, e logo em cima tá a legenda em Goblin da Coreia, né? Então fica a legenda coreana em cima. Então se você tiver essa vontade de aprender a linguagem, tá aqui, ó. Tá fácil, vai aparecendo as duas linguagens enquanto você assiste o episódio. E você pode pausar também e clicar em cima para ver o que significa. Ó, esse negócio aqui significa amo, anfitrião, mestre. Aqui no contexto da frase acabou ficando dono, que tá mais pro final da frase. Se eu vir aqui mais pro meio, isso aqui significa enterrado. Então, tá vendo que tem todo uma coisa de você aprender. Dá pra você clicar aqui pra você ouvir também a forma de falar no idioma original. Mano, é um sistema, cara, que como que ninguém pensou nisso antes? Como que a Netflix, a Prime Video não incluiu isso ainda no streaming deles? Precisam fazer isso, porque ajudaria muito. Tem muita gente que usa séries para aprender um novo idioma, o inglês, o espanhol, e esse modo de aprendizagem ajudaria muito. Então você pode aprender isso aqui também. Mas por enquanto eu vou desligar aqui. E aí você pode transmitir para o Chromecast ou para a sua TV, para a Smart TV, enfim. E também pode escolher o próximo episódio direto aqui se você quiser pular. E preencher a tela aqui também. E durante o episódio vai aparecendo alguns comentários. Tá vendo aqui no canto esquerdo superior ali? Isso tá escrito aqui, só eu que tô ansiosa, né? Que a Josefa Gisilene 439 comentou aqui. Mas você pode desativar esses comentários também aqui no cantinho. Ou você pode colocar para aparecer sim. E pode adicionar o seu próprio comentário também. Vou colocar aqui, amo Goblin. E aí, quando alguém estiver assistindo, meu comentário pode aparecer para essa pessoa também. E assim você se sente perto de outras pessoas que estão assistindo junto com você. Não vai aparecer ao vivo, claro, mas dá essa sensação. Então é uma coisa bem legal que tem por aqui também, que é um diferencial de vários outros streaming. Então o Viki é basicamente isso. Agora, como é que funciona pra gente assinar? Se você quiser assinar para não ficar assistindo propaganda, essas coisas.
O Viki, ele tem 3 planos diferentes, que tem o básico, o standard e o plus. O básico, ele é bem baratinho, é $1 por mês. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, o dólar tá 5,59, que muda o tempo todo. Então seria 5,59 por mês, o que é mais barato do que qualquer outro stream aqui no Brasil hoje. E ele te dá qualidade HD e tira as propagandas das produções para você poder assistir. Mas você pode assinar o plano anual também, que tá $9,99, o que você acaba economizando $1,89 naqueles 12 meses. Você pode também pegar o plano Standard, que é $4,99 por mês, ou o plano anual $49,99, que te faz economizar quase $10 nesses 12 meses. Aqui você também desbloqueia a qualidade HD e tira as propagandas. Você tem acesso aos exclusivos Viki, porque tem muitas produções que entram no Viki que todo mundo consegue assistir, mas quem é do Standard acaba tendo acesso primeiro do que as outras pessoas. Afora também as produções aqui que são do plano Standard, que só pessoas com essa assinatura conseguem assistir. E tem o Viki Pass Plus, que ele já vem junto com o Cocoa, pelo que eu entendi aqui. Então, além de ficar qualidade HD, tirar as propagandas, né, de você assistir tudo que já tem no Standard, de ter acesso primeiro, você tem horas adicionais de entretenimento coreano das principais emissoras. O que isso significa? Que tem algumas emissoras da TV coreana que você vai conseguir acessar aqui no streaming também. Mais ou menos como a gente tem hoje com a Globoplay, que a gente consegue assistir a Globo ao vivo. Então tem alguns programas e algumas emissoras da Coreia que você consegue assistir se você tiver esse plano aqui também, que custa $9,99 por mês, o que daria aí R$56 mais ou menos, ou R$99,99 por ano, o que te faria economizar quase $20 nesses 12 meses. Então esses aqui são os planos que você pode adquirir no Viki. E aí você tem todo o negócio aqui e todos esses planos também tem 7 dias grátis para você ver se vale a pena assinar ou não. E tem aquele negócio que alguns streamers têm hoje, que é o Watch Party. A Disney Plus, por exemplo, tem, que você pode selecionar aqui um programa e convidar outros amigos que tenham a assinatura do Viki para vocês assistirem juntos ao mesmo tempo, né? Que quando um dá play para todo mundo e cada um na sua casa consegue assistir todo mundo junto, o que é uma coisa muito legal, principalmente nesses tempos de pandemia, né? E aí a gente tem também o aplicativo do Viki, que eu vou dar uma passada rapidinho porque é bem parecido com o site. Você consegue ver todos os programas, os filmes, as coisas do Cocoa também. Tem as categorias aqui e tem uma coisa interessante que eu acho que eu esqueci de falar no site, mas acho que tem também, assim como no aplicativo. Você está vendo que embaixo de cada produção aí, ele tem qual o plano que você tem que ter para assistir aquilo. Então, se você vê aí o Tic-Tacar, você tem que ter o plano Plus, né? Tem vários aqui que tá tudo Plus, ó, tem um aqui, e o Make Me Dance, você tem que ter o plano Standard. Mas tem algumas coisas que está escrito assista grátis, que são as produções que você pode assistir sem pagar nada, assistindo aquelas propagandas que tem no meio só. Então você consegue diferenciar por aí também, porque se você está no plano gratuito, nem adianta clicar no que está standard, né? A não ser que você esteja com um plano de 7 dias grátis ali pelo menos para poder assistir. Mas a ideia aqui é a mesma. A gente consegue procurar aqui para filtrar, né? Tem os filtros aqui, TV, etc, etc. Ou a gente pode buscar aqui, como eu busquei Goblin, por exemplo, por gêneros, por regiões também. Se a gente for aqui para Coreia. Então a ideia é a mesma. Nas configurações, a gente tem também aquelas opções de reprodução automática, né? Se quiser que você clicou na reprodução, ela já dá play sozinho ou não. Se você quer reproduzir em HD só com Wi-Fi, para não ter aquele problema, né, de você estar na rua e sem querer reproduzir numa qualidade muito alta e que pode gastar muito. Mas deu um erro aqui para mim porque eu estou no plano gratuito, eu não tenho acesso à qualidade HD. A gente pode também configurar aqui como que a gente quer a legenda, né? Eu acho que na verdade ele está pegando a legenda do meu celular direto, do celular da Bia, na verdade, que é o que eu estou usando aqui para mostrar para vocês. Ou pode apagar a conta, enfim. Ele tem basicamente as mesmas funções do site, eu só queria mostrar para vocês mais ou menos como é que ele fica, só que eu não encontrei a opção, talvez a Dana possa me ajudar ou alguém que já conhece o aplicativo, eu não encontrei a opção de baixar para assistir offline, então acredito que o aplicativo não tenha, o que é uma função muito boa para quem não quer gastar dados, às vezes está na rua e quer assistir alguma coisa, a gente baixa em casa e vai assistindo na rua. Aqui aparentemente não tem essa opção, pelo menos não que eu encontrei. Vou clicar em uma produção aqui para mostrar para vocês. Ó, tô aqui em Goblin, tá vendo que não tem nenhuma opção? Ele mostra os trailers aqui, vamos aqui em vídeos que vai mostrar os episódios. Não mostra nada para eu baixar aqui. E se eu clicar na série, eu não sei nem se vai aparecer a tela para vocês, porque normalmente essas coisas não aparecem, né? Não deixa gravar a tela. Mas já tá aqui em tela, e se vocês estiverem conseguindo ver aí, vocês vão ver que eu clico aqui nas opções, por exemplo, aí eu consigo mexer na qualidade do vídeo, na reprodução automática, mas não tem nada sobre download. Então acredito que não tem essa função aqui, o que é uma pena. Mas ainda assim vale muito a pena, porque você pode assistir de graça e tá reclamando por um negócio de graça ainda, né? Então, cavalo dado não se olha os dentes. Eu acho que, mesmo assim, ainda vale muito a pena para você ter acesso a esses doramas. E sobre os pagamentos ó, dos planos, eu esqueci de falar também que aceita cartão de crédito e de débito, no débito online, de várias bandeiras, as principais bandeiras que a gente tem aqui no Brasil. Então, é fácil de assinar também. Mas para quem não tem cartão, dá para assinar também pela Play Store do Google ou pela Apple Store, iTunes, não sei como é o nome da loja da Apple. Mas dá para assinar por esse
esses dois, que aí dá pra você usar PayPal e coisa desse tipo. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Cocoa, que é bem parecido com o Viki, mas ele tem algumas diferenças, como por exemplo, ele tem um foco mais em produções coreanas e não asiáticas como um todo. Então você vai encontrar muito mais coisa coreana por lá. Em compensação, você pode assistir outras coisas coreanas, não só dorama. Como você pode encontrar documentários coreanos, show de K-pop, você pode encontrar por lá, vou mostrar pra vocês. Então é um pouco mais abrangente lá na cultura da Coreia. E outra diferença também é que aqui as legendas são feitas por legendadores pagos, então eles têm toda uma estrutura muito maior para fazer isso. Só que o catálogo já é um pouquinho mais reduzido, né? Tem menos produções pra gente assistir. Então bora pro site para poder mostrar pra vocês, né, que é mais fácil. Vocês veem aqui que já tem um pouquinho de diferença, porque aqui em cima no menu já tem um monte de opções para poder clicar. Então tem para apreciar por 24 horas, que eu não sei o que é. Tem os doramas, né, que são dramas, show de variedades, tem K-pop, como eu falei para vocês, documentários, né, planos e preços, que a gente já vai entrar lá. Vamos ver aqui no K-pop, só para quem tiver curioso aí. Ó, tem várias coisas aqui de K-pop para poder assistir. Não entendo nada do que tá aqui, eu só tô mostrando para vocês. Vamos para os dramas aqui, para os doramas. Aqui a gente vai encontrar muita coisa voltada, né, da Coreia mesmo. Eu não sei se chega a ter produções de outros países, Dana, eu não lembro dessa informação. Mas eu sei que você disse que o foco era produções coreanas, então talvez só tenha isso mesmo. Então você vai encontrar várias coisas, ó, Korean Ghost Stories, né, histórias de fantasmas da Coreia, o que deve ser bem interessante pra quem gosta de terror, porque eu sou meio cagão. Então a gente vai encontrar várias coisas aqui, porém, apesar disso, uma das maiores produções coreanas, que é Goblin, não tem aqui, só tem lá no Viki. Clicando aqui no show de variedades, ó, por exemplo, tem várias produções bem diferentes aqui. Será que tem coisa de reality show? Tem cara de reality show aqui, ó. Mas eu não tenho certeza. Mas enfim, tem várias produções diferentes que você pode assistir se você é mais voltado mesmo para as coisas coreanas. Vou escolher uma produção aqui. Ó, você tá vendo que tem umas faixinhas aqui, ó, português, PT e espanhol, que são os idiomas que já tem a legenda lá pra gente poder assistir. Então, o que não tem faixa com português, significa que não vai ter a legenda no nosso idioma. Então, se você não sabe coreano, às vezes não compensa nem clicar. Pode ser que tenha a legenda em inglês, não sei se vai aparecer. Eu ia colocar aqui Korean Ghost Stories, mas como não tem legenda, não vou colocar. Vamos ver uma produção aqui pra gente testar. Essa da Penthouse aqui, Penthouse 2. Vamos navegar pelos episódios. Também tem a mesma pegada, né, cara de streaming. Tem o título, tem a sinopse, o gênero, as legendas aqui disponíveis, ó, espanhol, inglês e português. Do país Coreia, é bem recente, ó, desse ano de 2021 ainda. Os atores, etc. Aí que vem os episódios que estão trancados, porque o meu plano é gratuito, eu não assinei nada, não consigo assistir. E séries relacionadas também. É uma pena que eu não consigo clicar. Deixa eu ver mais pra cá. Não tem. Cadê o episódio? Não tem episódio 1? Aqui, episódio 1. O episódio 1 não tá trancado, então vou clicar aqui pra gente ver como é que funciona o player deles. Vamos dar um play aqui. O próximo episódio está disponível apenas para assinantes, então não rolou. Talvez não dê para assistir gratuito, por isso que eu não vou conseguir. Eu realmente não consegui aqui dar play, porque precisa ter uma assinatura mesmo, não tem aquelas produções grátis igual no Viki. E eu ia até fazer assinatura aqui para mostrar para vocês como funciona, mas por algum motivo não aceitou meu cartão, então não consegui fazer. Mas para os pagamentos, vamos para a parte de pagamento para quem tiver interesse em assinar por aqui. Para quem for assinar, se você assinar por cartão, assinatura mensal ou anual, você pode ter 14 dias grátis. É que eu não consegui fazer aqui para mostrar para vocês, mas pelo menos é o que está escrito aqui. E ele só tem um plano, só que ele tem várias formas de pagar esse plano. Você pode pagar um dia só, para você assistir aquele dia que você assinou. Você pode assinar por um mês, pagando mensal, pode assinar por ano. Na assinatura de um dia, você pode assistir todos os K-dramas que tem aqui dentro e os programas de TV limitados lá à vontade. Não tem anúncio para você assistir e é pagamento único e não renovável. E aí você pode só pagar com boleto. Aqui não tem pagamento com cartão para assinatura de um dia. E o valor tá aqui já está convertido para real, que fica mais fácil. Então tá R$3,70 por dia. Já na assinatura mensal tá R$20 por mês, R$19,99, né? Vamos arredondar para R$20 por mês, né? Tá com desconto aí porque era R$24,99, R$5 de desconto. E aí sim você pode assinar com cartão ou com boleto. Acho que é só cartão de crédito no caso. E você tem a assinatura anual também, que tem os mesmos acessos, mesmas coisas, e fica no valor de R$149,99 por ano. O que se você parcelar no cartão, vai dar R$12,50 por mês. Não sei se dá para parcelar no cartão, na verdade. Mas se você fosse dividir por 12 meses, ficaria R$12,50 por mês, que é bem mais barato. E também aqui você pode assinar com cartão e com boleto. E só pra gente fazer uma comparação, se você fosse assinar por dia, R$3,70, é barato, não é barato? Mas se você for assinar todos os dias do mês pagando por dia, você pagaria mais ou menos R$111 no período de 30 dias. E em um ano você gastaria R$1.350. Se você fosse
pagando diariamente nesse plano do diário. Então, se você vai ver só um dia, tudo bem. Mas se você for assistir mais de um dia, então às vezes compensa você já ir pro plano mensal, que tá R$19,99, que se você for pagar também por um ano, se você gostar da assinatura, e for pagar mês a mês ali a assinatura mensal, você gastaria mais ou menos R$240 no mês. Ou seja, se você planeja assinar por um ano, compensa mais você pegar a assinatura anual, que é R$150, do que pagar por mês, que gastaria 240, ou do que pagar por dia, que gastaria mais de R$1.000. E aqui a gente tem também o aplicativo do Cocoa, que também é bem parecido com o site, tem os menus aqui em cima, né? Tema, drama, tem K-pop aqui, documentários, etc. E tem as produções aqui embaixo. De novo, eu não vou conseguir reproduzir porque eu ainda não tenho assinatura. E assim como vi que também eu não encontrei a opção de fazer download aqui. Então talvez seja uma coisa que eles podem adicionar no futuro. O que eu encontrei é que a gente pode, quando entrar na produção, mesmo esquema, tem aqui gênero, etc, etc, outras produções parecidas. Aqui tem a nossa lista de favoritos, né? Tem a barra de pesquisa também. E nas configurações ela é bem enxuta, né? Ela permite notificação sim ou não. Você pode configurar apenas para o Wi-Fi, para você não usar os dados aí do 4G sem querer. E auto-reproduzir o próximo episódio quando você terminar um e mudar o idioma aqui tanto do aplicativo, pelo que eu entendi, quanto o idioma principal da legenda. Se eu quiser mudar aqui para português, por exemplo, que é a que eu mais ia gostar, então ele vai me trazer essa legenda sempre como padrão quando eu for ver alguma produção. É bem parecido com o site também, não tem muito segredo. Não tem download, não tem nada que a gente possa fazer de diferente por aqui. E aqui tem o Live, que a gente pode assistir alguns canais também, se tiver assinatura, é claro. No site também tem essa função. E esses são os dois principais streamings que a gente tem hoje aqui no Brasil, que tem o foco aí em produções asiáticas, em doramas. Mas tem os streamings que a gente já tem por aqui, como por exemplo a Netflix, que tem apostado muito nesse tipo de produção também, tanto trazendo produções que já existem para dentro do catálogo, como produzindo suas produções originais ali também, como por exemplo Alice in Borderland, que tem feito muito sucesso. Recentemente também anunciaram que vai ter uma versão coreana de La Casa de Papel dentro do catálogo. Então eles estão apostando também nesse tipo de produção, mas se você quiser algo mais focado, temos aí o Viki e o Cocoa. Então agora só o que falta é você conhecer produções para assistir tanto no Viki, quanto no Cocoa, quanto na Netflix, e é isso que eu vou fazer na semana que vem. Então na próxima segunda-feira eu vou trazer uma lista com 15 indicações de doramas que tem na Netflix e mais 2 que tem no Viki e no Cocoa para você poder assistir também. Então não perca o vídeo da semana que vem. E agora eu quero saber de você que chegou aqui até o final do vídeo, gostou? Já se inscreve aqui então clicando nessa bolinha e me conta nos comentários se você gostou de conhecer esses dois streams, já conhecia antes, já usou algum deles, conta a sua experiência aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida também deixa aqui que a Dana vai responder. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!